E aí, galerinha, muito bom dia. Vamos para a nossa primeira aula de história, né? Mais uma semana aí de aula online. Então, pega o livro de história de vocês. Eu me chamo Jéssica e iremos para mais uma aula sobre as grandes navegações, tá bom? É um assunto bem longo, tá? Daqui a pouco já falaremos sobre a colonização aí do Brasil. Então, pega lá o livro de vocês, abram na página 22, tá? E aí, como é que foi de Páscoa aí? Foi tudo certinho? Passou com a família? Como é que foi? Eu sei que não deu para fazer aquele almoço todo, né? Reunir a família toda, mas temos que ter pensamentos positivos para que isso termine logo, para que aconteçam as reuniões entre famílias, né? Porque estamos distantes, né? Devido a essa pandemia, essa quarentena, então logo isso vai passar, tá bom, galera? E vamos voltar às aulas aí normais, se Deus quiser. Vamos lá. Nós estudaremos a página 22 até a página 27. Na página 26, se não me engano, vou falar para vocês no final do vídeo, é uma experiência para fazer uma bússola, tá? Então, vocês não farão essa experiência em casa, até mesmo porque usa objeto perigoso como a agulha, tá? Deixaremos para fazer quando voltarmos às aulas. Na página 22, continuando sobre as grandes navegações, nós iremos falar das mulheres de antigamente e que elas têm a ver com as grandes navegações, professora. Então, vamos lá. Vamos deixar bem claro que as mulheres de antigamente não tinham os mesmos direitos que as mulheres de hoje, que as mulheres de hoje têm, tá? Elas não tinham o direito de ir e vir. Por exemplo, hoje eu vou lá no calçadão de Campo Grande comprar umas coisas, umas roupas e tal, e depois eu vou trabalhar. Não existia isso. Para as mulheres saírem de casa, elas tinham que pedir a algum homem responsável, ou marido, ou pai, ou irmão, ou tio. Então, imagine vocês, meninas, como é que deveria ser aquela época. Era bem ruim, né? Por isso, com o tempo, o movimento feminista foi crescendo devido a algumas coisas assim, que éramos tratadas como se fosse ninguém, né? A gente não tinha direito de nada, tudo a gente tinha que perguntar. Mas, enfim, voltando, existe uma relação das grandes navegações com as mulheres, porque as mulheres também ajudavam, de certa forma, ajudaram as grandes navegações, tá? Então, nós temos aí tia, mas as mulheres poderiam ser tripulantes? Depende, tá? A grande maioria não, tá? A grande maioria não. A grande maioria ficava em Portugal, cuidando das crianças, do cultivo da terra, dos idosos, fazendo seus afazeres domésticos. Então, vamos dizer que não era coisa daquela época para mulheres, tá? Entrar numa embarcação, ser parte de uma tripulação. Então, a maioria das mulheres ficavam aguardando seus maridos, seus pais, seus irmãos voltarem dessas navegações, tá? Mas elas também ajudavam fazendo o que, tia? Fazendo o seguinte, elas produziam peças das embarcações, elas trabalhavam também com isso, então, de certa forma, elas ajudavam, né? E também elas preparavam os alimentos para que eles pudessem comer durante a viagem. Então, é uma ajuda, né, galera? E tinha algumas que tinham permissão de navegar também. Poxa, mas como assim? Sim,
mas isso tudo dependia do marido, do pai ou do irmão. Se ele deixasse, elas poderiam ir, elas acompanhavam eles nessas grandes navegações, né, nessas viagens, como padeiras ou enfermeiras, cuidavam daqueles que adoeciam, né? E já vimos que não eram poucos doentes, eram muitos doentes por devido à falta de higiene, né, e saneamento ali do barco, das embarcações, então coisa que não existia na época. Então eles ficavam bastante doentes. Então era só essas duas maneiras que elas poderiam fazer parte de uma tripulação, tá? Algumas, assim, elas conseguiam até ficar no local, por exemplo, eles descobriram um local, uma terra nova, elas poderiam até ficar lá naquela terra trabalhando, mas não eram todas, isso não eram para todas e era bem difícil conseguir essas coisas, né? Então a vida da mulher antigamente não era fácil, dependia da vontade do marido, do pai ou do irmão. Então, olhem aí, observem aí a figura dessas mulheres aí na página 22, retratada aí nessa gravura aí, nessa figura, tá bom? Indo para a página 23, nós temos um grande acontecimento. Qual o acontecimento, tia? Foi a primeira vez, né, que os portugueses pisaram aqui no Brasil. Então vimos que eles saíram de Portugal, né? Eles saíram de Portugal em busca de novos produtos que estavam na Índia, né? Que eram as especiarias, são esses temperos que vocês têm aí hoje dentro de casa, como pimenta, como cravo, como gengibre. Então isso valia muito, um valor muito alto, né? Como já vimos nas outras aulas. Então, eles saíram lá de Portugal, vieram pelo mar Atlântico e, adivinhe, eles caíram não é o verbo correto. Eles navegaram e avistaram uma terra, né, até um monte. Assim, terra à vista. E eles pensaram, poxa, chegamos às Índias, né? Vamos descer e vamos comprar os produtos para a gente poder ganhar dinheiro lá na Europa. Só que quando eles chegaram, que susto. Então, assim, que susto por quê, tia? Porque não era a Índia, era um novo lugar e existiam nativos só de olho nos portugueses. Nativos de onde, tia? Daqui do Brasil, tá? O primeiro lugar que a esquadra de Pedro Álvares Cabral pisou foi em Salvador, tá? Bahia, em Salvador. E já existiam nativos da nossa terra, né? Da terra que viria a ser Brasil. Então foi aí onde tudo começou, galera. Portugal não se interessou logo de início, né? Eles pensaram, poxa, aqui deve ter alguma coisinha pra gente pegar e vender, né? Mas agora não é de interesse, estamos em busca das especiarias. Então vamos até as Índias. Mas e quando eles pararam aqui, vocês podem perceber aí na página 23, a diferença de culturas, né? É bem gritante porque os portugueses, eles vieram de um local frio, né? Portugal é um local frio e eles vinham todos com aquelas roupas, né? Antigamente, aqueles roupões com as cores assim fortes, né? Como vemos em filmes, perucas, né? Aquelas perucas brancas cheias de cachinho. Não sei para que era isso, gente, mas vamos dizer que era moda aí lá da Europa. Aqueles chapéus, então. E chegando aqui, quem eles encontram? Os nativos, né? Os primeiros índios, digamos assim,
que eles viram, né? E todo mundo nu, todo mundo peladão, tá? E era a cultura do quê? Do povo que já vivia aqui, né? Que foi o primeiro grupo em que eles tiveram esse contato, foi o grupo Tupi, né? Então, assim, é descendente desse grupo Tupi. Então, imagina o choque. O pessoal todo tampado, da cabeça aos pés, encontrando o pessoal totalmente peladão. Então, aí vejam o choque aí de culturas, né? E isso vai desencadear outras histórias que vocês verão lá na frente, né? Quando a Igreja Católica entra na parada e, né, os índios, né, digamos assim, os grupos indígenas vão começar a sofrer essa devastação da cultura deles. Mas enfim, olha aqui que eu trouxe. Eu não sei se vai dar para ver aí. Eu peguei esse quadro que está na página 23. É um retrato, né, que eles fizeram. Aqui são os indígenas. E aqui a embarcação de Pedro Álvares Cabral, né? Foram os primeiros contatos. Imaginem vocês também que para os índios, né? Para o povo daquela época, eles não deveriam entender nada. Porque esse povo tá com essa roupa toda tampando, né? É bem diferente. Então imagina, gente, deveria ser um susto para os dois lados, né? Enfim. Então, isso aconteceu em 22 de abril de 1500, né? Estamos chegando aí mais um ano do descobrimento do Brasil. Tá legal? Então, uma das coisas que chamaram a atenção, eu tô olhando aqui porque eu faço alguns comentários aqui escritos, que chamaram a atenção dos portugueses foram as paisagens exuberantes, né? Digamos que o Brasil é um dos países mais belos do mundo com suas próprias paisagens, né, naturais, sem ninguém mexer em nada, né, veio prontinho da natureza assim. E eles ficaram maravilhados com essa exuberância, né, com essas paisagens maravilhosas que eles encontraram aqui, né, que a Europa pensa em Portugal, um país pequeno, não deveria ter essas belezas naturais que nós temos aqui. Então, isso deve ter já despertado alguma coisa nos portugueses. Caramba, será que tem mais coisas por aí nesse lugar novo? Né? Então, isso mais à frente eles irão procurar saber se tinha realmente mais coisas aqui, né? E de fato tinham muito mais coisas, né? Nós iremos estudar lá na frente. Vamos comigo para a página 24. Aí o título está dizendo assim, Carta Náutica do século XVI. Então, vamos dizer que era uma carta náutica, um mapa. Nesse mapa, gente, continha até tinham coisas importantes, falando sobre os rios, né? Sobre as florestas, tinha essas localizações nessas cartas náuticas, mas também o mar Atlântico era chamado de Mar Tenebroso, e nesse mar, né, no Mar Atlântico, eles acreditavam que existiam os monstros. Dá para vocês verem aí que tipo de monstros eles até desenhavam, né? Sobre esses monstros, tá? Aí a letra A, nós temos um monstro aí, a letra B parece uma cobra, né? E por aí vai. Aqui no meu livro tá muito pequeno, tá, galera? Então, assim, existiam também os pontos positivos, tá? Que nessa carta náutica tinha para esclarecer aos navegadores. Né, como eu já falei, os rios, as florestas, isso tudo era de importância para quem estava indo, né,
de acordo ali com as grandes navegações, né? Saiu do mar Atlântico, então ali havia mapas, né? Desenhos de lugares, de rios, de florestas, mas também existiam desenho desses monstros, que conforme foram passando os anos, né, chegando no século XVII, o que aconteceu? Eles começaram a desacreditar disso tudo, porque conforme eles iam navegando nesse mar tenebroso, né, no mar Atlântico, eles foram vendo que isso... Poxa, peraí, já não é muito verdade isso aí, não. Não vi um monstro até agora, ninguém morreu aqui, nenhum monstro devorou aqui a gente, então começou a ficar, vamos dizer assim, eles começaram a não acreditar muito nesses monstros, tá? E as cartas náuticas também são importantes pelo desenho, né, dos continentes. Até então eles não sabiam que existia o continente americano, né? América do Norte, América Central e América do Sul, onde vivemos. Então, esses desenhos, essas cartas náuticas foram de extrema importância, né? Apesar de ter os monstros que eles acreditavam, essas cartas começaram a desenhar os continentes, né? As terras que eles iriam descobrindo conforme fossem navegando, né? Então é isso, galera. Eu falei aqui para vocês sobre essas matérias. Agora eu quero que vocês façam a página 26, a página 22, 23, a página 25 e a página 27, tá legal? Leiam, tá? Não fiquem só no que a tia falou, fiz um resumo, porque os vídeos, se ficarem muito compridos, o que acontece? É difícil de rodar aí para vocês e difícil para poder carregar aqui para mim também, tá? Então, vocês façam com atenção que eu irei corrigir na próxima aula. Então, é isso, galera. Prestem atenção, faça com cuidado, tá bom? Capricha aí na letrinha, tá? Início de frase, letra maiúscula e um beijão para vocês, ó. Até a próxima aula, tá bom, meus amores?